Aquela nota de R$ 100 ou aquele saldo digital que você vê na tela do seu celular não é dinheiro de verdade. É uma ilusão, uma promessa, um acordo de cavalheiros entre você e o governo. Um acordo que diz que esse pedaço de papel ou esses dígitos valem alguma coisa. Mas a história nos mostra repetidamente que esses acordos são frágeis. Eles se quebram. E quando se quebram, não o fazem de forma suave, eles desabam. O que estamos testemunhando com o dólar americano não é uma crise passageira, é o rangido alto e claro das bases de um império financeiro que sustentou o mundo por quase um século. E o que você precisa entender é que quando essa estrutura ruir, ela não vai levar apenas os americanos com ela, ela vai arrastar todo mundo junto. Pense no dólar como o sol no nosso sistema solar financeiro. Todas as outras moedas, incluindo o nosso real, são como planetas que orbitam em torno dele. A gravidade do dólar dita os preços de tudo o que é importante: petróleo, alimentos, tecnologia. O seu poder de compra aqui no Brasil está diretamente ligado à saúde do dólar. Quando o dólar espirra, o mundo inteiro pega uma pneumonia. E agora, o dólar não está apenas espirrando, ele está com uma febre altíssima. E os médicos, os bancos centrais, estão injetando um remédio que está se provando ser um veneno: a impressão de mais e mais dinheiro. Desde a crise de 2008 e de forma ainda mais agressiva durante a pandemia de 2020, os Estados Unidos ligaram a impressora de dinheiro em uma velocidade nunca antes vista na história da humanidade. Eles criaram trilhões de dólares do nada. Pense nisso de forma simples. Se você tivesse um item de colecionador raro, uma única unidade no mundo, ele seria extremamente valioso. Agora, imagine que a fabricante decide produzir mais 10 milhões de unidades idênticas. O que acontece com o valor do seu item original? Ele despenca. É exatamente isso que está acontecendo com o dólar. Cada nova nota impressa dilui o valor de todas as outras que já existem, incluindo as que estão guardadas no seu banco, no seu colchão ou no seu fundo de investimento. É um imposto invisível, um roubo silencioso do seu poder de compra. Enquanto eles imprimem dinheiro para pagar suas contas e financiar suas guerras, a dívida nacional americana atingiu níveis astronômicos, números que a mente humana mal consegue compreender. Estamos falando de mais de 34 trilhões de dólares. Isso é uma pilha de dinheiro tão alta que chegaria à Lua e voltaria várias vezes. É uma dívida impagável. Nenhuma nação na história conseguiu sustentar uma dívida dessa magnitude sem que sua moeda entre em colapso. É uma questão de tempo, uma bomba relógio tic-taqueando no coração do sistema financeiro global. E o resto do mundo percebeu isso. As nações não são tolas. Países como China, Rússia, Índia e até mesmo o Brasil, através do bloco conhecido como BRICS, estão ativamente buscando maneiras de contornar o dólar. Eles estão cansados de depender de uma moeda que é controlada por um único país. Um país que pode, a qualquer momento, usar esse poder para aplicar sanções e congelar reservas, como fizeram com a Rússia. Eles estão criando sistemas de pagamento alternativos, fazendo acordos comerciais em suas próprias moedas. Cada acordo fechado em yuan, em rúpia ou em rublo é um pequeno prego no caixão do domínio do dólar. Esse movimento é chamado de desdolarização e não é uma teoria da conspiração. Está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e está se acelerando. Pense nisso como um jogo de Jenga. A torre é o sistema do dólar. Por décadas, os países adicionaram blocos, confiando na estabilidade da torre. Agora, os jogadores mais importantes estão começando a remover cuidadosamente os seus blocos da base. A torre ainda está de pé, parecendo sólida para quem olha de longe. Mas quem está perto, quem está prestando atenção, pode ver a torre balançar. E todos nós sabemos o que acontece em um jogo de Jenga. Uma hora, um único movimento faz a estrutura inteira desmoronar. Então, o que uma pessoa comum como você e eu faz em meio a esse cenário? Entrar em pânico? Vender tudo e correr para as colinas? Não, o pânico é o inimigo da preparação. A resposta está em entender a diferença fundamental entre moeda e dinheiro real. Moeda é o que o governo diz que é dinheiro, é o papel, são os dígitos. Dinheiro real é aquilo que possui valor intrínseco, é algo que tem valor por si só, independentemente do que qualquer governo decrete. E é para o dinheiro real que você precisa mover uma parte do seu patrimônio, e precisa fazer isso antes que a maioria das pessoas perceba a urgência. A primeira e mais testada forma de dinheiro real na história da humanidade são os metais preciosos, ouro e prata.
Por mais de 5.000 anos, em todas as culturas, em todos os continentes, o ouro e a prata foram reconhecidos como reserva de valor. Eles não podem ser impressos do nada, eles não podem ser hackeados, eles não são a promessa de pagamento de ninguém, eles são o pagamento em si. Ter ouro ou prata física não é um investimento para ficar rico da noite para o dia, é uma pólice de seguro. É um seguro contra a loucura dos governos e dos banqueiros centrais. Você não compra um seguro de carro esperando bater no dia seguinte, você o compra para o caso de um inesperado acontecer. O ouro é o seguro do seu patrimônio contra o colapso do sistema monetário. Quando a confiança na moeda de um país se evapora, as pessoas não correm para outras moedas de papel, elas correm para o ouro. Vimos isso na Venezuela, na Argentina, no Zimbábue. Em meio ao caos, um pequeno anel de ouro podia comprar comida para uma família por semanas, enquanto carrinhos de mão cheios de notas de papel não compravam um pão. Não estou dizendo que o Brasil se tornará a Venezuela amanhã. Estou dizendo que o princípio é universal. Em tempos de incerteza, o tangível sempre vence o intangível. Mas a proteção não para no ouro. O segundo pilar do dinheiro real são os ativos tangíveis e produtivos. Isso pode significar muitas coisas. O mais óbvio é a terra. Um pedaço de terra, uma propriedade. Como diz o ditado, compre terra, eles não estão fabricando mais. Um imóvel bem localizado não é apenas um lugar para morar, é um ativo que tende a manter seu valor contra a inflação e pode gerar renda através do aluguel. Em um cenário extremo, um pedaço de terra fértil pode ser a diferença entre a fome e a abundância. Ativos produtivos também incluem ferramentas e equipamentos que permitem que você crie valor. Podem ser as ferramentas de um carpinteiro, o equipamento de um mecânico ou até mesmo um computador potente e uma conexão de internet para um trabalhador digital. São coisas que permitem que você transforme seu trabalho e conhecimento em renda, independentemente da moeda que estiver em circulação. A ideia é possuir os meios de produção, por menor que seja a escala. Ser um produtor e não apenas um consumidor é uma posição de poder em qualquer cenário econômico. O terceiro pilar, e este é crucial para a nossa geração, é a diversificação para ativos digitais descentralizados. Estou falando especificamente do Bitcoin. Agora, antes de você torcer o nariz ou pensar que é apenas especulação, entenda o princípio fundamental do Bitcoin. Ele é, em sua essência, a antítese do dólar e das moedas fiduciárias. Enquanto o dólar pode ser impresso infinitamente por um comitê de banqueiros, o Bitcoin tem um suprimento fixo e limitado a 21 milhões de unidades. Fim. Ninguém, nem seu criador, nem um governo, pode criar mais. Essa característica de escassez digital programada o torna semelhante ao ouro. É por isso que muitos o chamam de ouro digital. Ele opera em uma rede descentralizada, o que significa que nenhum banco ou governo pode congelar suas moedas ou impedir que você as envie para qualquer pessoa no mundo. Ele lhe dá soberania sobre seu próprio dinheiro de uma forma que um banco jamais poderia oferecer. Sim, é volátil. Sim, o preço sobe e desce. Mas estamos falando de proteger seu patrimônio a longo prazo da desvalorização da moeda. Uma pequena alocação em Bitcoin não é uma aposta para ficar rico, é um voto de desconfiança no sistema atual. É ter uma lancha de fuga digital pronta, caso o navio do sistema financeiro tradicional comece a afundar de verdade. É uma aposta assimétrica. O risco é limitado ao que você investe, mas o potencial de alta, caso o sistema atual falhe, é imenso. Finalmente, o ativo mais importante de todos, aquele que ninguém pode tirar de você, que não pode ser confiscado ou desvalorizado, seu conhecimento e suas habilidades. O que você sabe fazer? Você sabe consertar coisas? Sabe cultivar alimentos? Sabe prestar primeiros socorros? Sabe programar, escrever, negociar, cozinhar, construir? Em um mundo onde as estruturas financeiras se tornam instáveis, o valor de habilidades práticas e úteis dispara. O seu cérebro e as suas mãos são a sua reserva de valor definitiva. Enquanto a maioria das pessoas se especializa em uma única coisa, o preparador inteligente busca se tornar um generalista. Aprenda um pouco sobre mecânica básica, sobre encanamento, sobre como purificar água, sobre como se defender. Invista em cursos, em livros, em workshops. Gaste seu tempo não apenas consumindo entretenimento, mas adquirindo competências. Um diploma na parede pode perder o valor, mas a habilidade de resolver um problema real na sua frente é impagável.
Essa é a verdadeira riqueza. É a capacidade de se adaptar, de ser útil para a sua comunidade e de criar valor com as próprias mãos e mente. Não importa o que aconteça com o dólar, com o real ou com qualquer outra moeda de papel. Portanto, o caminho para proteger seu dinheiro e seu futuro não é uma única ação, mas uma estratégia multifacetada. É sair da sua dependência total de um sistema frágil e construir sua própria arca pessoal de segurança. Essa arca é feita de um pouco de ouro e prata como lastro, um pedaço de terra ou um ativo produtivo como âncora, uma pequena exposição ao Bitcoin como um motor moderno e, o mais importante, ela é comandada por um capitão, que é você, com um arsenal de conhecimentos e habilidades práticas. A verdade sobre o fim do dólar não é um motivo para medo, é um chamado à ação. É um convite para que você retome o controle do seu destino financeiro e se torne verdadeiramente soberano sobre o seu futuro, construindo uma fortaleza de resiliência em um mundo cada vez mais incerto.